Deus é bom. Então, irmãos, mais um dia, né, que nós vamos poder aprender um pouco mais sobre prosperidade. Na quinta-feira passada, nós estávamos aqui aprendendo sobre prosperidade e um ponto que foi muito focado foi a questão da prosperidade na alma. Você entender, você aprender a prosperar pelo conhecimento. Não é? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Amém? A Bíblia diz que nós, no que diz respeito à vontade de Deus, já somos abençoados. Pedro disse que ele nos deu tudo, diga tudo, amém? O que diz respeito à vida e à piedade, amém? Então, quando falamos em prosperar na alma, é claro que isso pressupõe a questão espiritual que você já entrou, amém? Quando falamos de prosperidade na alma, nós sabemos que o homem é um espírito, possui uma alma e habita no corpo. Amém? Então, prosperar na alma, ela inicia-se, logicamente, depois que você já é próspero no espírito. Você nasceu de novo. Então, a partir daí, dessa realidade espiritual, do conhecimento dessa verdade espiritual, é que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem proposto para nós. Amém? Como nós estávamos falando na outra quinta-feira, irmãos, prosperidade é a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para viver uma vida de miséria. Amém? Infelizmente, como eu citei, a nossa mentalidade foi formada de modo que ter algo parece até ser pecado. Muitas pessoas dentro da igreja, na nossa vida mesmo, comum, nós fomos educados a nos adequarmos, a permanecermos no nível em que nós nascemos. Mas Deus, Ele não criou o homem para a miséria. Se você olhar a história do homem, quando Deus criou Adão, Deus estabeleceu Adão no lugar de delícias. Amém? Adão foi estabelecido no paraíso. Adão era o homem, era o plano exato de Deus, não passava por miséria. Amém? O plano, irmãos, propósito de Deus, quando Deus criou Adão, ele preparou tudo. Infelizmente, o que é que nós aprendemos? Eu sou apenas o barro que sobrou. Talvez você seja novo, não ouviu isso, mas tem até música que diz, e nós cantamos, eu digo cantamos no passado, né? Na igreja. Porque nós fomos livres dessa religiosidade. Amém? Mas as coisas são bem sutis, irmãos. Mas nós somos espirituais. Eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados. Amém? Para que você tome posse realmente da sua vida espiritual. Do fato de você ter sido comprado, resgatado e ter sido tornado uma nova criatura. Porque o verdadeiro eu é o meu espírito. Amém? E nós precisamos discernir as coisas espiritualmente. Amém? Paulo disse, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Sabe, irmão? Está entendendo? Você pode até estar numa condição ruim agora. Não é pecado. Mas você tem que saber por dentro o que Deus vai fazer na sua vida. Você tem que saber, irmão. Isso aí não tem a ver com nível escolar, grau de escolaridade. Não tem a ver com cor, com tamanho. Não tem a ver, irmão. Você é um homem espiritual.
Você é um ser espiritual. E o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Se você não aprender isso, se você não valorizar isso, você pode ser enganado. Ao ponto até mesmo de ter alguma coisa e pensar que é alguma coisa porque tem. Você entendeu? Porque prosperidade passa pelo ter. Mas o ter não significa prosperidade. Amém? A pessoa próspera, ela vai ter sempre, em tudo, ampla suficiência. Mas nem todos que têm alguma coisa são verdadeiramente prósperos. Então é de suma importância você buscar compreender pelo Espírito quem você é. E o plano de Deus, e o que Deus estabeleceu para você. Amém? Na palavra ele já fala. Na palavra Deus já declara o que ele tem para você. Abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não é? Suprido em todas as necessidades. Tendo tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E tantas quantas outras coisas que a Bíblia fala a respeito de nós. Que só vão vir à tona se você compreender isso no seu espírito. Amém? E aí, se você não conhece a palavra, você não vai puxar do espiritual. É a palavra de Deus que revela o que é espiritual. É a palavra de Deus que vai nos mostrar as verdades eternas, sobrenaturais, estabelecidas por Deus, para que nós possamos viver nesta vida. O que é que diz lá em Hebreus, no capítulo 11, lá pelo versículo 3, ele diz: pela fé, nós entendemos, 2 e 3 ele fala isso, pela fé, nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De modo que o que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Paulo disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém? Amém, irmãos? Todas essas coisas têm que ser geradas no teu espírito. Todas essas verdades espirituais, elas precisam ser estabelecidas dentro de você, de modo que o natural não possa abafar. De modo que circunstância nenhuma possa roubar a tua fé. Fé é o firme fundamento. Amém? Então você começa a perceber as coisas de modo espiritual. Amém? Não do modo que nós temos aprendido. Eu aprendi assim, eu aprendi na igreja assim. Não, irmãos, vivemos de modo sobrenatural. Amém? Eu me lembro que eu estava um dia num culto e quando eu comecei a ter meus olhos abertos para a prosperidade. Eu já falei para você que por muito tempo eu tive, falei na quinta-feira passada, um peso dessas coisas, né, na minha vida. Um peso de se acomodar, de estar acomodado com a condição em que eu vivia. Mas um dia eu vi uma pregadora falando e ela disse, eu declaro aumento de salário aqui. E eu comecei a entender as coisas, eu comecei a pegar as palavras que eram liberadas. E eu comecei a viver isso, eu comecei a ter meus olhos abertos. Porque eu comecei a entender do modo espiritual prosperidade. Amém?
Então nós temos que compreender isso e identificar o que é uma fortaleza espiritual estabelecida na nossa mente, estabelecida no nosso entendimento. Amém? Por exemplo, o diabo pode dizer para você: ah, mas como você vai prosperar se você só ganha um salário mínimo? Você está entendendo isso? Isso é uma fortaleza. Isso é um engano do diabo. Porque você pode ser próspero ganhando um salário mínimo. Amém? O diabo pode dizer: mas como Deus pode te abençoar se você só fez até a 4ª série do ensino fundamental? É porque na minha época tinha 1º grau, 2º grau, aquela coisa todinha, eu fico... E aí, o que é que o diabo faz? Não, você está limitado nesse contexto. Há um limite aqui para você. Irmãos, isso é uma coisa espiritual, presta atenção nisso. Amém? É algo que você precisa discernir espiritualmente. Você precisa colocar para dentro a palavra de Deus que vai destruir essas fortalezas. Amém? Porque o diabo ele trabalha com o natural. Então qual é o modo natural de você pensar natural, né? Hoje, tem que fazer faculdade. Para prosperar, eu tenho que ter uma faculdade. Para ser uma pessoa que... Estou falando de prosperidade financeira agora, né? Eu tenho que cursar uma faculdade. Qual é a faculdade que está dando mais dinheiro? Eu tenho que fazer isso. Não é errado você passar por esses processos que são naturais, vivendo de modo espiritual. Amém? Mas essa limitação não existe. Não pode existir na tua mente. Amém? Você quer que eu lhe mostre quantas pessoas com a faculdade da vez que não ganham dinheiro? Que estão desempregados? Você quer que eu lhe mostre quantas pessoas que nunca fizeram faculdades e são as pessoas mais ricas que a gente pode conhecer? Mas o diabo, ele vai trazer esses parâmetros. Ele vai trazer essas limitações para te prender no natural. Amém? Eu quero que você entenda. Não sou contra, nem Deus é contra você fazer faculdade e a melhor que você puder. De preferência que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer. É maravilhoso. Amém? Mas não é isso que vai trazer prosperidade para a sua vida obrigatoriamente. Eu aconselho os meus filhos estudarem para fazer a faculdade que eles querem. E se lançar no que eles desejam fazer. Amém? Mas isso não vai limitá-los. Amém? Não vai limitá-los naquilo que Deus pode fazer na vida deles. Amém? Porque o que Deus tem para fazer na minha vida, eu posso fazer uma faculdade. Mas se eu não fizer, eu trago pela fé. Eu chamo pela fé. Amém? E muitas vezes a gente tem essas barreiras que foram fixadas na nossa mente. Deus pode nos dar uma ideia, irmãos. Amém? Deus pode levantar outro tipo de prosperidade, outro tipo de fonte na nossa vida, na sua vida. Amém? Eu fico pensando, quantas pessoas se desgastam tanto num determinado ponto da sua vida, no desejo de ter, né, de ganhar dinheiro, ou de fazer algo que vá sustentar a sua vida. E ele passa 5, 6 anos naquela luta, naquele ponto ali, naquela coisa, batendo naquilo. De repente, ele ouve Deus falar algo, faça isso. E ele vira o jogo, Deus vira o jogo, a pessoa começa a prosperar em outra área. E a pessoa ficou amarrada pensando que era aquilo.
Deus não se limita, irmãos, às nossas limitações. Amém? Eu já falei para você que não custa nada eu repetir porque é exemplo. Eu nunca tive medo de ficar desempregado, nunca. Nunca tive medo de sair de um emprego. Eu sempre dizia, até quando não era crente, Deus é o meu empregador. E eu nunca ficava desempregado, irmãos. Nunca. Nunca ficava. Quando a Manuela estava grávida do Gabriel, uns 4 meses, não me lembro, 5 meses de gravidez, eu perdi o emprego. Para mim, irmãos, não foi motivo de desespero. Não. Eu fui para outra coisa, depois decidi sair da outra coisa. Eu que decidi, não foi Deus, falou comigo aí, e você sofre a consequência. Quando você toma uma atitude puramente sua, você sofre alguma consequência, mas eu conversei com Deus, eu disse, eu estou preparado para essa consequência. E nós passamos um período onde eu estava desempregado, mas nem por isso eu fui abandonado por Deus. Foram os maiores milagres que nós já alcançamos. Totalmente na dependência de Deus. Trabalhava, lógico, mas Deus supria de forma sobrenatural. Mas eu não ficava limitado. Por quê? Porque, irmão, se você examinar os antigos nossos irmãos, não tinham esse sistema que nós temos hoje. E eles foram sustentados. Amém? Eles foram sustentados. Deus não mudou. Ele é o mesmo para sustentar. Amém? E agora, irmãos, é mais fácil ainda, que agora nós temos recursos de todas as sortes. Amém? Você imagina, Paulo andando, pregando o evangelho, não tinha salário. Ele não tinha uma renda mensal. Simplesmente ele ia. Não sei se você sabe, mas naquela época não tinha o banco dia e noite lá na Macedônia, onde a igreja depositava lá em Antioquia e ele sacava no caixa. Amém? Se ele naufragava, ele ficava sem nada. E quantas vezes Paulo naufragou? Várias vezes. Amém? Chegou numa ilha como um náufrago. Não tinha nem uma bola Wilson. Saiu da ilha, você pode ler lá. Você pode ler. Capítulo 27 e 28 de Atos, que eu não vou ler aqui. Como foi que Paulo saiu da ilha? Entrou no navio como prisioneiro. No meio da viagem, se tornou o guia. No fim da viagem, terminou de novo náufrago. Mas a vida de todos estava na mão dele. Tudo dependia dele. Ele disse assim, se eles pularem, eu não posso fazer nada. Eles vão morrer. Mas se eles seguirem a minha orientação, que eu estou dando, todos vão ser salvos. Até a mão do comandante estava na vida de Paulo. Comandante do navio. Chegaram na beira da praia. Você imagina como é que um náufrago chega na beira da praia, né? Todo mundo se arrastando ali. Olha como é que Paulo saiu. A Bíblia diz que os nativos deram tudo o que eles precisavam. Só por causa de um homem próspero.
Só porque Paulo fez a diferença lá. Isso é prosperidade, irmão. Você chega num lugar que você não tem nada. Chega num ponto onde você não tem um centavo, um níquel. Nada. Paulo não tinha nada naquele momento. O que ele tinha, talvez, uma roupa molhada. Amém? Mas ele era um homem espiritual. E o homem espiritual, ele é guiado por Deus e ele vai porque vai prosperar. Não tem jeito. Onde ele estiver obedecendo a Deus, com certeza ele vai prosperar. Paulo saiu de lá. Eu não me lembro quantos homens eram, acho que 200 homens, naquele navio, próximo a 200 homens. Todos saíram supridos. Por causa de quem? Por causa do crente. Por causa de um crente, os outros não morreram de fome, os outros foram sustentados. Então, o crente tem que entender isso, irmãos. Ele não depende, amém? Do natural. Ele tem que entender que ele é um homem espiritual e tem que discernir espiritualmente. Amém? Tem que saber o que é que vai ser espiritualmente falando. Eu me lembrei agora do irmão Reagan contando que nos Estados Unidos ia ter uma crise e Deus avisou a ele. Deus disse, ano que vem vai ter uma crise. Prepare isso, faça desse modo e pronto. Você vai passar por essa crise e vai abençoar as pessoas. Pronto. Um homem espiritual passando por uma crise. Amém? Todo mundo aperreado e ele tranquilo. Por isso que é importante você entender as coisas do modo espiritual. Agora você tem que estabelecer essas coisas dentro do seu coração. Isso tem que ser uma convicção dentro de você. Você precisa entender a aliança que Deus tem com as nossas vidas. Amém? O modo como Deus te escolheu, te chamou, te ungiu, o plano dele para a tua vida, e aí você vai ver o milagre acontecendo. Se tiver 10 empregados na empresa, você é um homem espiritual, e o homem espiritual obedece o patrão, é um bom exemplo, faz tudo aquilo ali seguindo a orientação de Deus, como a Bíblia diz que a orientação já está aí, não é? Vós servos, obedecer aos vossos senhores, não apenas na frente, mas também quando ele não estiver honrando e tal, toda essa coisa. Na hora de botar para fora, bota 10, fica só você. A não ser que Deus queira te promover, te botar em outro lugar. Porque quando eu fui sair do emprego, que a Manuela estava grávida do Gabriel, Deus falou para mim. Deus me disse de antemão. Eu já vinha orando há algum tempo para sair do emprego. E Deus falou de antemão comigo e disse, você vai sair do emprego. E eu disse para a Mona Lisa e disse para mais alguns chegados meus lá. Nenhum acreditou. Nenhum. Mas como é que você vai sair? Se você não falta, você nunca bota atestado, você não faz coisas erradas na empresa, porque todo mundo dava uma enroladinha, pegava um dinheiro que não era seu. Como é que tu vai sair? Só para você ter uma ideia, o contador da empresa era meu irmão. O chefe do RH era meu amigo desde quando eu tinha 7 anos de idade. Ele era mais velho do que eu. Mas Deus falou comigo, você vai sair. E eu disse para eles, para a Mona Lisa, para os meus amigos, ninguém acreditava. A Mona Lisa
aceitou porque eu disse que Deus tinha falado. E eu, de repente, eu fui voltar de férias. Aí tinha um chamado para mim lá em cima. Lá em cima já sabe como é, né? Vai falar com o chefe. E aí eu sentei lá e de repente o chefe do setor pessoal me chama. Ele disse, cara, tem um negócio aqui, meu amigo de infância. Ei, tem um negócio aqui, cara. Eu digo, minhas contas, me dá aí que eu assino. Ele regalou os olhos assim para mim. Como é que tu sabe? Eu disse, você não vai acreditar se eu lhe disser. Porque lá na empresa eles não tinham muito crente, né? E eles me perseguiam por ser crente. Ele disse, como é que tu sabe? Eu disse, Deus falou para mim que eu ia sair. Ele disse, foi mesmo? Eu disse, foi mesmo. Deus falou para mim. Pode me dar que eu assino. Ele disse, cara, toda vez que eu vou botar gente aqui para fora, é gente reclamando, é gente chorando. É o primeiro que assina as contas rindo. Ele disse para mim, tu é o primeiro que assina as contas rindo. Eu disse, é porque foi Deus que falou comigo, eu sei o que é que Deus está fazendo. Então, estou falando isso, né, para que você entenda que Deus, Ele não vai nos abandonar, e a prosperidade é um plano de Deus. Amém? O crente tem direito, irmãos, à prosperidade. Não deixa ninguém botar coisa errada na tua mente. Não deixa o diabo te aprisionar em um nível natural. Você tem direito. Amém? Eu estava mostrando aqui na vez passada como é que Deus vê a pobreza. Você viu que pobreza na Bíblia está ligada à preguiça, ao preguiçoso, não é? Ele diz, vai ter com a formiga. Eu ia dizer de novo. Mas não disse. Vai ter com a formiga preguiçoso. Não é? Ele disse, veja o exemplo da formiga, para que a pobreza não venha sobre você. Amém? Nós podemos aprender pela palavra, irmãos. Amém? Que Deus, Ele abençoa quem trabalha. O primeiro modo do crente começar a prosperar é trabalhando. Amém? A abundância chega na nossa vida quando nós trabalhamos. Quando nós colocamos a mão na massa, como a gente gosta de dizer. Não é? Eu tenho outros versículos aqui, você pode abrir em Provérbios 21. Tem algumas coisas que são relacionadas com a pobreza que você não pode deixar de observar. Amém? Por quê? Porque a pessoa diz assim, eu sou crente, já sou abençoado. Sim, mas o crente ele é seguidor da palavra. Não é? Nós já somos abençoados. Agora tem algumas coisas que vão nos impedir de ver essa bênção na nossa vida. No capítulo 21, no versículo 17, diz assim, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Amém? Então veja bem, quem ama os prazeres empobrecerá. Nós, irmãos, como cristãos, não podemos ser irresponsáveis na condução, no trabalho, na administração das nossas bênçãos. Amém? Conheço muitas pessoas, irmãos, que vão diante de Deus e dizem, Senhor, aumenta o meu salário para poder ofertar mais na igreja, me dá uma ideia, me dá um negócio para que eu prospere, para eu abençoar a igreja e tal, aquela monte de promessa. Quando eu estiver trabalhando, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ser ofertante, eu vou ser isso, Senhor, e tem aquele compromisso com Deus, aquela coisa. Mas quando começa a
ganhar dinheiro, irmãos, aí aquilo é só para os próprios prazeres. Ele está dizendo, quem ama os prazeres empobrecerá. O cara ganhava, estava desempregado, aí passou a ganhar R$1.000, aí pronto, R$1.000, agora eu vou comprar aquele celular, aquele que eu queria, agora eu compro. Ah, mas também eu vou comprar a roupa, o tênis que eu queria comprar. Eu queria aquela camisa de marca que o irmão usa e eu acho massa. E agora eu posso comprar. E aí compra, e aí compra, e aí compra, e aí compra. 3 meses, começa a chegar fatura sobre fatura, né? Porque não sabe administrar. Aí as dívidas ganhava 1.000, as dívidas já estão em 1.200. Então não dá para tirar o dízimo. Não dá, é porque não dá, pastor. Não, irmão, fala com Deus. Eu não quero saber quanto é que você dá, quanto é que você ganha, eu não quero saber de nada. Agora, eu estou querendo ensinar você, cuidado, irmão, com os prazeres. Eles vão impedir você de ter o melhor de Deus. Assim, eu quero ter a melhor bolsa, Carmen Steff, eu quero ter uma Carmen Steff, a da moda agora tá, o lançamento é só R$800 a bolsa. Eu posso pagar, eu ganho 1.000, eu compro em 10 vezes. 10 de 80, eu posso ter. E aí pega aquele dinheiro, aí tá com o dinheiro na mão, aí agora eu posso comer no McDonald's. Eu posso ir à praia e lá e eu posso mostrar para o pessoal que eu tenho dinheiro. E aí começa. Amém, irmãos? Isso é fato. Aí eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, depende. Não tem mais dinheiro, irmãos. Começa a empobrecer. Mas pastor, eu não me prostituo. Eu não uso droga, eu não bebo, eu não fumo. Como é que pode eu empobrecer? Irmão, está falando disso não, está falando de prazeres. Amém? São coisas que te encantam. Aquela roupa na vitrine que você não podia comprar, mas ela já está ali, e você também está lá, e o cartão tem crédito. Tem crédito no cartão. E a pessoa pensa que é só pecado. É só coisa do pecado. Não, irmão. Não é só coisa de pecado, não. Os prazeres são aquilo que faz teus olhos brilhar. Não é errado. Amém? Você ter roupa boa. Não é errado você usar Carmen Steff. Não é errado. Eu estou precisando prosperar mais na minha língua, né? Comecei a trocar. Não é errado você usar nada disso, não é errado você desfrutar de boas coisas, ir à praia, gastar dinheiro. Não é errado, irmão. Amém? Não é errado. Agora, quando você se entrega a esse amor, né? Ama esses prazeres, aquilo ali é um foco na tua vida e você não atenta para aquilo, para o que você está fazendo, aí você está a um passo da pobreza. Não vai prosperar. Quantas pessoas eu conheço que já passaram por isso, irmãos? De ter essa dificuldade, porque se encantam, depois não dizimam mais, não ofertam mais. Aí aquilo que era uma fonte de prosperidade, que é o dízimo, é a oferta que é fonte de prosperidade, já seca ali.
Já começou, já botou a pedra, que já entupiu a fonte com a primeira pedra ali. Primeira pedra, não vou dar meu dízimo. Aí jogou uma pedrinha naquela fonte. Tampou a boca da fonte. Porque eu não posso. Deus sabe. Deus sabe, irmão. Sabe tanto que botou aqui na palavra. Já estava falando de você. Eu já estava falando de você faz tempo. Ó. Te conhecia. Nem abriu a boca ainda. Deus já sabia que você ia falar. Te conheço desde o ventre. Amém? Assim, é engraçado isso, irmão. Mas quantos passam por essa experiência? Quando você coloca a primeira pedrinha sobre aquela águazinha que estava jorrando, aí a fonte seca. Aí pronto. Aí é só a consequência que ele diz aqui. Né? Quem ama os prazeres empobrecerá. Eu quero só despertar você para isso. Prazeres não é obrigatoriamente coisa de pecado. Amém? É aquilo que te encanta, aquilo que te chama, que faz os teus olhos brilharem, né? E aí você ama aquilo, ao ponto de se deixar levar e prejudicar a tua vida financeira, a tua prosperidade que já está na tua vida, mas que você está entupindo, entulhando ali aquela fonte com os seus prazeres, né? E aí turva aquela fonte, lá acaba. Amém? Você pode ter o melhor celular, você pode ter um tablet, um computador, isso, aquilo outro, um carro, 2 carros, uma casa na praia. Porque Deus não é contra nada disso. Amém? Mas não deixe essas coisas virarem o teu guia, né? O teu prazer. Amém? Permanece fiel a Deus, sendo fiel no dízimo, sendo fiel na oferta. Calcula, irmão. Não é pecado calcular, não, viu? Amém? Não é pecado você fazer cálculos. Eu ganho 1.000, eu gasto 900, né? Estou incluindo o dízimo e a oferta nesses 900, viu? Estou falando só um exemplo bem raso, né? Para você. Mas, com relação às coisas de Deus, ela tem que ter prioridade. Amém? Tem que ter prioridade na nossa vida. Tem que ser um prazer dizimar. Tem que ser um prazer ofertar. Amém? Tem que ser, irmãos. Tem que ser um alvo na nossa vida. Você pode estar apertado, aperreado. Você pode ter entrado nesse caminho de prazer e ter perdido o controle da sua finança. Não é? E agora está ruim demais. Mas faz um esforço. Vende uma coisa que você tem e paga a sua dívida. Recomeça de novo. Vende o celular que você tem que vale R$1.000. Vende ele por 600, compra um de 250. Paga uma parte da dívida. Amém? Para com esse negócio de ter que ter. Mas todo mundo tem. Eu quero um celular desse tamanho assim. Não, meu irmão. Se você puder ter tranquilamente, glória a Deus, aleluia. Bom demais. Mas não deixe que o prazer te empobreça. Amém? Glória a Deus. Provérbios 23. Veja só, irmãos. O que nós estamos vendo aqui são citações de Deus, da Bíblia, com relação à pobreza.
essa aqui diz assim, 23, 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Amém? Beberrão e comilão vai para a pobreza, e a sonolência vai vestir o homem de trapos. Até agora eu não vi Deus dizendo nada desse tipo assim. É bom ser pobre. Até agora, nada disso. Você vai ver algumas coisas falando de pobreza espiritual, né? Condição humilde espiritualmente. E aí ele ainda diz assim, vai ser suprido. Né? Vai ser saciado. Mas aí nós vemos que preguiça, modo de vida irresponsável, não fazendo controle dos seus apetites, leva à pobreza. Maioria das pessoas na igreja, estamos falando aqui entre família, que passam por problemas financeiros, a maioria entrou nesses caminhos. Se dedicar muito aos prazeres, gastando mais do que ganha, aí deixa de dar o dízimo, não honra a Deus com a oferta. Amém? Porque, irmãos, é necessário você dizimar, é necessário você ter honra com a sua oferta diante de Deus. Honrar a Deus com a sua oferta. Eu digo assim, só o dízimo ainda é mesquinhez. Dá só, mas eu já dei meu dízimo. Só o dízimo ainda é mão de vaca. Mal agradecido. Mal agradecido. Mas aqui está dizendo que se você começa a se envolver com essas coisas, a Bíblia não diz que o preguiçoso prospera. Amém? Não, nunca diz que o preguiçoso vai prosperar. O preguiçoso sempre vai para a pobreza. A Bíblia liga isso. Amém? Provérbios 28. Essa daqui é muito boa para os jovens, viu? Jovem, presta atenção. O que lavra, no versículo 19, 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta aos vadios se fartará de pobreza. Amém? Irmãos, nós precisamos aprender o valor que tem o trabalho. Já falei isso na aula passada. Amém? Já falei isso. Mas o trabalho, irmãos, é algo tão abençoado, tão lindo, tão maravilhoso que Deus nos deu. Amém? Que nos abençoa, que nos dignifica, que abençoa outras pessoas quando nós trabalhamos. Não é? E muitas vezes a gente fica dando graças a Deus por não ter o que fazer. Por não ter o que fazer. Não, irmãos. Devemos aprender o valor que há. Amém? Há um valor no trabalho. Há um valor. Não importa o que você faça. Ah, mas meu trabalho é tão ruim. Valoriza. Amém? Deus só pode te abençoar plenamente se você estiver trabalhando de acordo com a palavra. Amém? O trabalho, às vezes, ele desgasta o nosso corpo. Mas a Bíblia diz que Deus renova nossas forças. Não é? Deus renova as nossas forças, irmãos. Amém? Então, irmãos, isso é o que a Bíblia fala sobre a pobreza. Não é uma coisa boa.
é uma coisa ruim e nós não deveríamos nos conformar com pobreza. Se Deus não valoriza a pobreza, por que eu vou valorizar? Amém? Se Deus não acha bonita a pobreza, eu também não vou achar bonito. Agora, não é para você se achar um desgraçado se você hoje não tem a sua condição melhor. Amém? Eu estou falando aqui de você ter um discernimento espiritual e saber e entender e compreender espiritualmente as coisas. Amém? Muita gente pensa que é pobre e não é pobre. Amém? Eu, por exemplo, já falei para vocês aqui 1 milhão de vezes. Eu fui criado isso não, o que eu ia falar que eu já falei, mas o que eu vou falar agora eu não tinha falado plenamente. Eu fui criado numa família, irmãos, que você olhando, né, para a nossa condição, era uma família pobre. 9 irmãos, mais os agregados. A gente morava numa casa pequena. Quando eu nasci, a gente morava numa casa de taipa. Chama pau a pique ou taipa, né? Morava numa casa de taipa, de barro, na minha casa. Tinha 3 quartos. O quarto da sala, o quarto do quarto e o quarto da cozinha. Porque a gente dormia em tudo, né? Tudo era quarto. Então, dormia 3 no quarto da sala. A sala quarto. Era casa moderna. Tinha uma sala quarto, dormia 3. Tinha um quarto que era quarto. Dormia mais uns 4. Aí tinha a cozinha quarto. Dormia mais uns 3 ou 4. E o banheiro, aquele cercadinho lá atrás. Banho tcheco, né? Banho tcheco. Tcheco, tcheco, tcheco. E aí a gente foi, né? As coisas foram melhorando, a gente mudou para uma casa de 4 quartos, né? Agora tinha quarto, sala quarto, quarto e cozinha quarto. Era 4. Melhorou mais, também aumentou mais o número de gente, né? E eu me casei, já falei para vocês quanto eu ganhava, essa aqui era aquela parte. Mas antes de casar eu aceitei Jesus, né? E aí meus olhos começaram a ser abertos. Amém? Mas o que eu estou dizendo para você, embora a gente morasse num lugar que alguns poderiam chamar de favela, lá onde a gente morava, né? Nossa primeira casa, a nossa primeira casa era uma favela, era dentro de uma favela, onde podia ser chamada de favela, apesar que não era assim um lugar favelal, né? As casas eram grandes, só não era um lugar bom. Mas eram casas grandes, a minha casa era bem grande, né? Era uma casa bem, bem grande. Mas você olhava, a gente tinha uma condição chamada pelas pessoas de pobreza. Amém? Era uma condição de pobreza, irmão. Mas eu por dentro nunca me considerei pobre. Amém? Eu reconheci a minha condição financeira baixa. Amém? Reconhecia. A gente passava dificuldades, não tinha tudo que queria, né? Nem queria tudo que tinha, mas tinha que ter algumas coisas que não queria mesmo assim. A nossa condição era limitada, não é? A partir do 10 dias do mês, 15 dias do mês, a gente já estava crendo, né? Já era tudo fé, não tinha mais dinheiro, era só fé. Era, irmão, fé para comprar na mercearia e pagar depois. Pagava, nunca deixei de pagar. Inclusive, às vezes pagava dobrado, né? Eu cobrava 2 vezes o negócio, mas pagava. Amém? Então, naturalmente falando, irmãos, eu tinha, olhando assim,
uma condição que você pode dizer pobre. Né? E eu sabia da minha condição bem ruim, mas eu não me considerava um pobre, porque eu tinha Jesus. E eu sabia, Jesus falava comigo onde ele ia me levar, o que ele ia me dar, eu nunca tive preocupado. Chegou tempos, irmãos, na nossa vida que a gente, assim, eu brigava com a Mona Lisa porque ela queria ir para o Bolsa Família, eu dizia, não vai. Sério. Ela queria pegar e dormir aqui na Regional 5, para poder pegar a senha de Bolsa Família, eu dizia, você não vai pegar. Eu não vou depender de Bolsa Família. Não vou. Não era orgulho não, irmãos, era convicção. Você está entendendo? Eu ganhava a mesma coisa que eu sempre ganhei, mas eu tinha convicções dentro de mim. Não é errado receber o Bolsa Família. É errado se você ganha salário e recebe injustamente, né? Mas se dentro daquela condição, está dentro do padrão que o Bolsa Família exige e você recebe, amém. Glória a Deus. Eu só quero dizer uma coisa para você. Não deixa esse carimbo na tua testa. Amém? Você pode ter um Bolsa Família, mas não fica... Meu Deus do céu, estão dizendo que vão tirar o Bolsa Família, vai 10 milhões, 10 não sei quantos... Votaram na mulher, agora estão tudo querendo, reclamando dela. Mas muitos, até da igreja, que eu disse para não votar, e que hoje estão reclamando dela, votaram por causa do Bolsa Família. Ah, porque o outro vai tirar o Bolsa Família, o outro vai tirar o Bolsa Família. E agora eles vão tirar a Bolsa Família. E agora, você vai para onde? Estou falando para quem está ouvindo aqui a administração, porque vocês aqui não... E agora quando tirar o Bolsa Família agora? E agora? Como é que vai ser? Hã? Não, porque não sei o quê, porque, irmão, presta atenção. Você não depende deles. Para você se sujeitar a uma corja, para você ferir o princípio de Deus, para poder depender de um Bolsa Família. Para ferir um princípio de moral, um princípio que a Bíblia declara, e você prioriza... Quanto é que está? Mais de R$300? 100 e poucos reais de Bolsa Família. E você se obriga a ferir um princípio de Deus, porque você tem medo de perder. Você está entendendo? É isso que eu estou dizendo. Esse carimbo na testa é isso. É a marca da besta. Brincadeira, viu? Estou brincando. Estou brincando que é pra gente rir, né, irmão? Você vier para a igreja e não puder rir na igreja, né? Mas você sabia que um princípio está estabelecido também nisso? Né? Quando a besta vier? A Bíblia diz que ninguém comprará nem venderá se não tiver o sinal. E muitos crentes, porque não vão querer passar fome, porque são prósperos, não vão passar fome, eu tenho que comprar. Vão aceitar. Mas não é esse o nosso assunto. Não é? Nosso assunto é você entender que você não depende de governo. Amém? Não depende, você depende de Deus. Então, muitas vezes ela dizia, Rubem, mas a gente precisa. Eu dizia, mas eu não quero. Deus vai suprir a nossa necessidade. E quantas vezes, irmãos? Quantos milagres, né? Não dá para contar. Precisaria de muito tempo para contar cada milagre que eu me lembro de coisas pequenas. Amém? De milagre, de suprimentos, de coisas pequenas. Como você não poder ter uma aliança, comprar uma aliança, e a pessoa chegar para você e dizer, eu tenho uma aliança lá em casa. Um par de aliança. Vou dar para você. Coisas desse tipo, que são marcantes na nossa vida, que vão mostrar para você que Deus está te sustentando. Que Deus é contigo.
Que Deus olha para a tua condição e diz assim para você, eu vou dar isso para você. Você naturalmente olhando a sua vida, você não pode. E Deus diz assim, eu vou dar. E você diz, pai, eu recebo, me dê. Né? Quando Deus falou para mim que ia me dar a minha motinha que eu tinha, eu não tinha condição de botar gasolina na moto, eu não tinha condição. Não sobrava dinheiro em casa para botar gasolina na moto. Tá aqui, eu tenho testemunho aqui, você... Não sobrava dinheiro, irmão. Quando Deus disse, eu vou lhe dar uma moto, eu disse para ela. Eu disse assim, hoje Deus falou comigo, Deus disse que ia dar uma moto para mim. Foi assim ou não foi? Eu vinha lá do ponto de pregação do Maracanãú, dentro do ônibus, Deus falou comigo. Deus disse assim, eu vou te dar uma moto. Eu disse, amém, eu recebo. Cheguei em casa, fui conversar com ela. Analise, Deus falou comigo que ia me dar uma moto. Aí ela, mais espiritual do que eu, ela disse assim, não, Deus vai dar um carro. Você tem família, você tem filho, Deus vai dar um carro. Eu digo, eu só vou até onde Deus disse para mim. Deus só falou para mim que ia me dar uma moto, então só vou ficar aqui. Se Deus falou com você que vai dar o carro, glória a Deus. Então a sua fé recebe o carro. A minha, eu vou ficar com o que Deus falou comigo. Não deu, irmãos. Eu não sei se deu mais de 1 mês ou 2 meses. Não deu, irmãos. Não deu. Eu não me lembro o tempo, mas de repente, no almoço, na hora do almoço, a batidinha na porta lá de casa. A moto foi bater na porta da minha casa. Na porta, a moto foi bater na minha porta. É que eu tenho testemunho aqui, irmão. Eu estou falando é disso. É de você não ter dinheiro para comprar, não ter dinheiro nem para botar gasolina, a moto mate na sua porta. Eu vou falar agora trocado, ver se vocês entendem. A moto bate na sua porta, irmão. Amém? E o dinheiro que você não tinha, aparece. Como Deus faz. Deus faz, irmãos. Amém? Aí você diz assim, agora eu vou ganhar uma moto de Deus porque o pastor ganhou, eu também vou ganhar. Não, irmãos. Estabelece dentro de você que Deus é o teu sustentador. Que Ele vai te suprir. Faça o que é correto, siga a Bíblia, prospera na alma. Seja fiel naquilo que Deus chamou você para fazer. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel. Amém? Não estou dizendo que o fato de você ser dizimista e ofertante vai trazer a moto, não. Amém? Antes disso eu fui fiel há muitos anos. Amém? Eu estou dizendo que você tem que fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Porque isso é prosperidade, é seguir a Bíblia, é trabalhar com Deus. Né? Então, dentro dessa questão de prosperidade, irmãos, eu não vou dizer para você, você tem que ter. Não. Eu estou dizendo que você já tem. Amém? Você já tem. A Bíblia diz que Ele já nos abençoou. Agora nós vamos tirando do espiritual, trazendo para cá. Amém? Eu vou contar a você como eu possuí o meu primeiro carro, você talvez nem acredite. Se eu disser para você como eu comprei o segundo carro, você acha que é porque eu ganho um monte de dinheiro. Mas tudo foi milagre. Tudo milagre, irmãos. Agora, perdi coisas? Perdi. Por amor a Cristo. Não vou contar aqui detalhes, não. Mas você também está prosperando, está disposto a perder por amor a Cristo. Porque a gente pode falar disso de uma forma mais profunda num outro momento, por causa do horário. Amém? Mas eu espero que você tenha compreendido hoje. Amém? Que essas verdades têm que estar estabelecidas dentro de você. Espirituais. Discernindo espiritualmente. Sondando em Deus. Onde você pode chegar. Hoje. Amém? Como eu posso dizer para você hoje que você é um jovem, que amanhã você vai estar com 1 milhão na sua conta do banco? Não vou dizer isso. Mas se você sondar em Deus, e Deus disser para você, aí é outra coisa. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Se você seguir o caminho certo, buscando em Deus, trilhando o caminho que Ele vai te conduzir,
você vai estar prosperando em todas as coisas. Você vai ser suprido, você vai ser um sucesso. Nós vamos ter aqui nessa igreja aqui, no meio de nós que estamos aqui, pessoas que daqui uns anos, daqui um tempo, vão estar bem supridas. Não importa como o país esteja. Não importa. Você vai estar prosperando, você vai estar avançando, você vai ter dinheiro, você vai ter aquilo que você quer, o celular que você quer. Celular que bate foto de frente, de costa, de lado. Você vai ter tudo que você, em Deus, desejar. Porque o prazer de Deus é satisfazer o desejo do teu coração. Amém? Deus vai te conduzir, vai te levantar, vai te mostrar e você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Quinta-feira a gente estuda um pouco mais.